minha irmã precisava fazer uma apresentação de um monólogo e ela pediu algumas dicas pra mim de como eu posso gravar um texto. Vamos lá. Então eu passei aquilo que eu faço nas apresentações, tá? Tipo assim, eu vou passar algumas dicas. Você pega aquilo que for necessário pra você. Eu tenho aqui na minha mão a peça de teatro Jardim do Inimigo. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é só algumas cenas. Eu tive que memorizar essa apresentação por inteiro, porque eu ia apresentar. E eu sei essa apresentação do começo ao fim. Assim, é 1h30 de teatro e eu gravei tudinho. A fala de todo mundo. E como eu fiz isso? Vamos lá. Primeira coisa que você precisa fazer, se você tá com um texto na mão, ou se você tá com ele no computador, ou se você tem ele escrito, se você que escreveu, você vai ter que reescrever. Por que reescrever? Porque fica mais fácil de você praticar a arte da repetição. Memorizar um texto é como você memorizar uma música. A gente, quando está escutando uma música, a gente ouve ela diversas vezes até ela, né, fixar na nossa mente. A gente pega primeiro de letra, assim, é o refrão. Porque o refrão às vezes se repete 2, 3 vezes na música, isso quando não é aquela música chiclete. Você escuta, e o refrão vem em primeiro lugar. A gente sempre grava a primeira coisa, o refrão. Além de você reescrever o seu texto à mão, também grave um áudio. Por quê? Você gravando um áudio, às vezes você está indo trabalhar e você não está sem o papel, você coloca o áudio para ouvir. E às vezes você pode até fazer outras tarefas ouvindo o áudio também. Ajuda muito. Isso me ajuda tanto. E me ajuda... Olha isso aqui, gente. Não, sinceramente, olha isso aqui. Essa só é a fala do diabo, né? Que na apresentação é o principal. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A fala dele começa aqui. Depois não tem um outro personagem que entra. Ele não é interrompido por nenhum outro personagem. Ele fala até o final da apresentação. Porque no começo, outros personagens já apresentam, né? Então, aqui começa a fala dele. E aí vem essa parte. Essa folha inteira. Essa folha inteira e essa aqui até a metade. Então essa daqui é a fala dele. Eu consigo, sério, passar tudo isso aqui pra vocês agora, se eu, né, se tivesse tempo. Mas eu gravei tudo isso fazendo essas coisas. Reescrevi, escutei também, porque eu gravei eu mesmo falando. Uma outra dica, pede pra alguém ler o texto pra você. Isso, entrega o texto na mão de uma pessoa e pede pra ela simplesmente ler pra você. Você tá exercitando de diversas formas o seu texto. Você pode selecionar, ou mesmo que não for, mesmo que você for apresentar na sua escola, selecione palavras-chave que te ajudam também. Grife elas, sabe? Algumas palavrinhas que são chaves no seu texto pra você lembrar do que vem em seguida, né? Isso é bem legal no teatro também, porque você usa ali a arte do improviso, né? Você estudar muito bem o seu texto e você usar essas palavras-chave ali para se encaixarem, se encontrarem e você usar o improviso mesmo, entendeu? Se for um texto de teatro e tiver algum fundo musical, você pode, na hora da edição da música ali, colocar alguns efeitos que vai te lembrar do texto também. Tipo, você tá falando seu texto, daqui a pouco você escuta tipo um barulho ou um ruído, sei lá, um efeito que você lembre que na hora que dá aquele efeito você tem que mudar de texto, você tem que falar de uma outra coisa. Te ajuda muito também. Na apresentação que eu fiz sobre Você contra o Espelho, as pessoas não percebem, mas a música toda me ajuda a lembrar do meu texto, mesmo sendo improviso, porque é muito improvisado, as falas são muito improvisadas. Assim, ó, dá um exemplo com essa garrafa. Você pode colocar algumas palavras-chave aqui, ó, na garrafa, para poder te lembrar, não que seja a garrafa exatamente, mas pode ser um vaso, pode ser, sei lá, alguma coisa que... Até a mão, a unha. Você pode colocar algumas palavras-chave só para te lembrar do texto, porque assim, é tanta coisa que você precisa gravar, e quando você chega mais ou menos aqui no final, assim, você se perde, porque às vezes você não tem uma palavra para te lembrar, uma palavrinha, cara, é o que vai fazer a diferença, é uma palavra que faz a diferença. Quando você lê o seu texto, você pode ver que tem algumas palavras que são palavras ali, que são, se não tiver essa palavra, o texto não vai. É isso. Você pode grifar essas palavras e gravar e espalhar pelo cenário, colocar assim, se você estiver usando um note, né, coloca assim uma palavrinha só pra você lembrar. São palavras que ajudam muito, assim, cara, a gente desacredita nisso, mas é verdade. Na escola, por exemplo, que às vezes você não tá usando nem um telão, não tá usando nenhum papel, não tá usando nada, tá só você e a plateia, eu vou te dar mais uma dica.
Não olhe, eu particularmente eu faço isso também muitas das vezes porque me ajuda. Eu tô te passando aquilo que me ajuda, porque se me ajuda, pode te ajudar em alguma coisa, entendeu? Possa ser que não, mas esse é um incentivo de fazer esse vídeo, para te ajudar. Para mim não esquecer das coisas que eu tenho para falar, às vezes eu não olho no rosto das pessoas. Eu olho para a parede. Tá a plateia inteira na minha frente e eu tenho que me expressar pelo rosto, pelo corpo, mas e a minha voz também. E eu olho para a parede. Então, esse é o legal do teatro, porque você tem a minha quarta parede, né? Que é aquela parede invisível na frente da plateia ali e tal. Então, você tem essa oportunidade de falar o seu texto e olhar para a parede, entendeu? E recitar assim, ó. E se for sozinho, faça por onde. Você vai conseguir, entendeu? Não é difícil. Você tem que querer. Né? Você tem que querer gravar aqui. Sério, às vezes eu tô assim. Engraçado, quando eu gravei a peça de teatro Jardim do Inimigo, às vezes eu ficava recitando e eu já tinha apresentado há muito tempo, porque o texto ainda fica na mente, depois você quer desfazer o texto, mas não sai. E é isso. Se te ajudar de alguma forma, se inscreve. Ok? You put my love on top, 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 top.